Amém. Eu queria orar com você, eu quero pregar. Eu tinha preparado uma outra palavra que em algum momento eu vou trazer, mas o Espírito de Deus me incomodou essa semana de que eu deveria continuar. Então hoje eu vou trazer a segunda parte sobre ansiedade. Quero trazer essa segunda parte dessa palavra que tive um feedback muito interessante de muitas pessoas que sentiram Deus falando, e eu sei que mais uma vez, pela graça dele, pela misericórdia, o Senhor vai falar no seu coração. Amém? Vamos orar. Eu queria que você orasse, eu queria que você pedisse ao Senhor que Ele falasse com você nessa noite. E que você abrisse seu coração, você dissesse para Ele: Senhor, nada, não quero que nada impeça o que o Senhor vai fazer. Eu quero abrir completamente meu entendimento, a minha mente, meu coração. Nós queremos ouvir Tua voz, sentir Tua presença mais uma vez. Fala conosco, Deus. Move em nossos corações. Cura o que tem que curar. Faz o que tem que fazer. Estamos aqui, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve. Diga mais uma vez: seguro estou. Seguro estou nos braços seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar só tu és aquele, pois tu aquele que me guarda em teus braços é meu, em teus braços em teus braços é meu descanso. Essa é a nossa oração a Ti nessa noite, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de Ti, e é quando o Senhor vem que faz toda a diferença na Tua palavra, porque a Tua palavra, sem o Teu sopro, sem a Tua manifestação, Espírito de Deus, não passaria de um discurso morto. E o que nós não queremos é isso. Nós queremos a Tua presença, queremos o Teu mover, queremos a revelação que procede de Ti. Por isso rasgamos, abrimos nosso coração e declaramos que esse lugar está completamente disponível, aberto ao Senhor. Fala em cada coração, em cada mente, revela o oculto, o escondido, para que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual ela é enviada. E assim será, porque nós cremos em Ti, em nome de Jesus. Amém? Vamos então a palavra, a segunda parte da palavra sobre ansiedade. E o que eu quero abordar nesse domingo, nessa segunda explanação sobre ansiedade,
é que é extremamente curioso que na Bíblia haja pelo menos quatro, há muito mais, mas eu vou destacar hoje aqui de maneira bem enfática, pelo menos 4 palavras no original em hebraico, que têm conceitos diferentes para a mesma tradução de ansiedade. Ou seja, quando a gente fala que na Bíblia ansiedade tem pelo menos 4 conceitos diferentes um dos outros, nós passamos e desconfiamos, entendemos que há muito mais sobre ansiedade que nós precisamos aprender e entender, não com aquele objetivo de curiosidade sobre as coisas ruins, mas sim com a sadia atitude de entender o que me aflige para combater. E é nesse sentido que eu quero expor sobre esses conceitos raízes que diferem nas suas origens a respeito da mesma palavra que nós estamos tratando. No nosso dicionário, eu encontrei também pelo menos 4 maneiras diferentes de se entender ansiedade. E a primeira delas é um desconforto físico e psíquico, uma agonia, uma aflição ou angústia. Inclusive a palavra ansiedade para nós, do jeito que nós falamos em português, ela vem do latim anxietas, que significa aperto ou angústia. Um outro significado é um desejo intenso e impetuoso, impaciência, sofreguidão, avidez. Terceiro, ausência de tranquilidade, medo, receio. E o quarto é uma condição emocional de sofrimento por causa de uma expectativa de que algo negativo, ruim, perigoso está por vir. No contexto bíblico, cada sentido da palavra que trouxe a tradução para ansiedade, ela tem alguns aspectos extremamente interessantes de serem observados, como um deles eu citei domingo passado, baseado em Levítico capítulo 26, versículo 36, onde Deus fala através de Moisés para o povo de Israel, dizendo o seguinte, que por causa da desobediência deles, lá no capítulo 26, por eles não terem dado ouvidos ao Senhor, eles teriam uma ansiedade tão grande no seu coração, que até o barulho de uma folha ao vento os faria correr e fugir. E aí nós vimos que esse sentido da palavra ansiedade em Levítico 26 é fraqueza. E essa fraqueza tem a ver com medo, com desespero, com a desesperança. Então esse é só um exemplo de uma das palavras que nós vamos abordar hoje aqui e tratar algumas questões, crendo eu com toda a esperança em Deus, de que essa palavra vai gerar todo tipo de libertação e cura nessa noite que Deus pode fazer. Quantos creem? Pegue na mão de alguém e diga assim, eu creio que a ansiedade não vai mais dominar você, mas você vai ter controle, porque o poder de Deus vai vir sobre a sua vida. Quem está preparado e quer receber? Conhecer as raízes, a ação e os efeitos e como a palavra de Deus aborda esse desvio de conduta. Há muitos adjetivos que nós vamos atribuir à ansiedade, e uma delas é que a ansiedade é um desvio de conduta interior. E quando nós aprendemos e aprofundamos o que a Bíblia diz a respeito desse assunto, nós somos munidos com armas poderosas em Deus para combater essa ansiedade e todas as suas manifestações. E antes de começar a segunda parte, eu afirmo que a ansiedade foi reprovada por Jesus e foi reprovada pelo apóstolo Paulo. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículo 25 diz, Jesus disse assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E é interessante observar que esse texto, quando Jesus diz, não vos preocupeis com a vossa vida, ou não andeis ansiosos pela vossa vida, e aí ele diz sobre o que? Quanto ao que haveis de comer e beber. Jesus está falando e colocando o seu fundamento da maneira mais rasa, dizendo o seguinte, você não deve andar ansioso nem pelo que vai comer ou beber. E eu tenho algumas compreensões sobre isso, porque geralmente o que nos causa ansiedade são as coisas maiores,
os desafios maiores. Graças a Deus vivemos hoje numa sociedade, numa geração em que todos nós temos o que comer e temos o que beber, podemos até enfrentar algumas lutas e não poder ter tanto luxo, mas temos o que beber. E quantos podem dar um glória a Deus porque temos o que comer e o que beber? Mas se Jesus está dizendo, não andeis ansiosos nem por essas coisas, quanto mais por qualquer outra situação, porque o fato de você estar vivo é um sinal da graça de Deus sobre a sua vida e nada vai te faltar. Nada vai faltar para você. Quantos têm fé para receber essa palavra? Então, se Jesus disse, não andeis ansiosos, é importante entender, ter ansiedade é desobediência e é pecado. Um outro texto que eu gosto, na Nova Versão Transformadora de Lucas 12, 26, diz assim: se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras. Isso confirma o que eu acabei de falar sobre o texto de Mateus 6, 25. O Senhor não quer que eu me preocupe, não fique ansioso nem com as mínimas coisas, nem com as maiores. E sabe, para mim é mais desafiador não ficar ansioso com as mínimas, porque muitas vezes nas mínimas coisas a gente dá o nosso jeito. Nas mínimas questões, nos desafios mais palpáveis, a gente dá as nossas quebradeiras, e é aí que mora o perigo, porque pequenas coisas podem se tornar gigantescas porque nós não confiamos no Senhor. Pequenos problemas podem se avantajar e se tornarem gigantes porque não foram tratadas com a devida confiança em Deus. E para mim isso também revela um outro perigo. Quando ele disse, vocês não podem fazer nada contra as mínimas coisas, é que muitas vezes nós não percebemos que andamos ansiosos por mínimas coisas. E as mínimas, no plural aqui, significa que muitas vezes elas vão se somando. Uma coisinha aqui, uma situação no casamento ali, outra situação no trabalho, outra situação com o filho, uma situaçãozinha financeira, uma questão ali, e de repente, uma série de mínimas coisas tem gerado ansiedade. O próprio apóstolo Paulo, em a sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz, não andeis ansiosos, com certeza fazendo menção das palavras do Senhor Jesus em Mateus, em Lucas e também em Marcos. Ele aqui repete as palavras de Jesus, mas agora ele traz uma ampliação. Ele diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Diga comigo, tudo. É da vontade de Deus que tudo na minha vida e na sua vida seja apresentado a Deus em oração, com petições, com ações de graças. Quando ele diz tudo, ele está dando uma ênfase no poder que a oração específica tem. Eu tenho dito esses dias isso, porque para mim tem sido revolucionário na minha vida de oração. Deus atende detalhes nas nossas orações. Quantos aqui são testemunhas de que Deus agiu nos detalhes? Ver Deus fazendo grandes coisas é tremendo. Mas quando Deus faz algo que só você pensou, só você sabia, era um detalhe, e Ele atende, aí é apaixonante. Porque você vê um Deus soberano cuidando com amor dos detalhes da sua vida. Tem muito poder na oração específica. E nós perdemos muito tempo não fazendo orações específicas. Nem estou dizendo que você não ora. Eu acredito que você ora. Mas eu acredito que muitas vezes falta aquele aprofundamento na oração e a ousadia que o Espírito Santo traz em nós, de orarmos coisas bem específicas, detalhes, de como, não só o que eu quero, mas como eu quero. E Deus tem prazer, por isso que a Bíblia diz, trazer tudo a Deus em oração com ações de graças. Eu acredito que um coração cheio da presença de Deus, confiando no seu amor, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente, e que é levado a fazer orações específicas, seu coração se enche de ações de graça, porque o mesmo Espírito que te move à fé, para fazer orações específicas, também te move para agradecer, crendo que Deus já está fazendo. Diga para alguém, para incentivar a fé de alguém aí, Deus está disposto para fazer coisas específicas na sua vida.
Mateus 7,7. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai, batei e abre-se-vos-á. E aqui vão então as 4 palavras. Você está preparado? Eu acho que vai rolar um chicote hoje. Não da minha vontade, mas estou com a impressão que vai doer, mas é para o seu bem, amém? Quem recebe? Primeira palavra, morer, que é a palavra de Levítico 26:36, que significa fraqueza, mas eu quero ampliar e aprofundar aquilo que nós citamos apenas domingo passado. A palavra morer no hebraico, que significa fraqueza, que é essa ansiedade que se manifesta com medo, pavor, desespero, um sentimento profundamente carregado de desesperança. O medo é um veneno que, ainda que seja uma única gota, é capaz de contaminar toda a tua confiança, toda a tua fé. Ela é capaz de te enfraquecer, roubar você, corroer a tua firmeza e, o mais grave, um pouco de medo no coração é capaz de desfigurar a sua identidade em Deus. A Bíblia diz que Deus nos deu espírito de ousadia, e essa ousadia é a força de Deus para você manifestar na terra o teu chamado, o teu propósito, aquilo que Deus te deu como dom e como talento. Mas quando o medo, a insegurança, a dúvida, movido por essa ansiedade chamada morer, ela entra no seu coração, ela desfigura você, ela muda o teu perfil e a tua identidade, que foi criada em Deus para você avançar, para você fazer, para você realizar, para você ser um instrumento de Deus, para você viver na presença de Deus, para você não ter insegurança, medo, dúvida e qualquer resistência interior para manifestar a vontade de Deus na sua vida. Mas o medo é capaz de desfigurar isso e te coloca num canto quando você deveria estar exercendo aquilo que Deus te deu para fazer. E você não precisa estar num púlpito para manifestar o que Deus tem para a sua vida. Deus está restaurando sacerdócios nos últimos dias, e para isso precisa de ousadia. Sabe o que é sacerdócio? Muita gente acha que ser sacerdote é estar no púlpito, mas o púlpito é a menor expressão de sacerdócio no que diz respeito ao alcance. Sabe por quê? Porque Deus precisa de sacerdotes nas escolas, Deus precisa de sacerdotes no trabalho, nas empresas, na engenharia, Deus precisa de sacerdotes na rua, Deus precisa de sacerdote em todo lugar. Sabe o que quer dizer isso? Por exemplo, você na sua escola, se você é professor, se você é advogado, se você é policial, se você é comerciante, seja lá o que você for, você é um sacerdote naquele lugar. Você não faz as coisas igual todo mundo faz, você faz com temor de Deus, você dá testemunho das coisas que você faz, e você fazendo o que você faz, você tem acesso a pessoas que a igreja não tem, e você usa o que você faz para alcançar vidas. Mas para fazer isso, para ter sacerdócio, não pode deixar o coração ser cheio do medo, não pode deixar o coração ser inseguro, não pode permitir que esse tipo de ansiedade se manifeste na sua vida. É importante dizer que o medo é consequência de falta de intimidade com o Senhor. Eu queria que você repetisse isso comigo. Diga: o medo é consequência da falta de relacionamento íntimo com o Senhor. É interessante porque muitos são frequentadores de igrejas, são religiosos, mas não são íntimos do Senhor. O religioso faz orações bonitas e muitas vezes super gerais, mas aqueles que são íntimos do Senhor, eles têm a ousadia, a firmeza, a confiança de rasgar o seu coração para os detalhes diante de Deus. Agora, o medo, ela rouba de nós. O medo, ele é consequência da falta de intimidade, rouba essa ousadia até de relacionar-se com o Senhor. Quando Davi escreve Salmo capítulo 9, versículo 10, e diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Veja bem esse texto. Em ti, pois, confiam os que... Irmãos, confiança não é um esforço mental, confiança não é um esforço emocional, confiança não é um pensamento positivo, confiança não é uma atitude comportamental que eu adquiro diante de situações difíceis.
e faço todo o esforço que eu tenho para poder manifestar confiança. Confiança é resultado de conhecimento de Deus, é o que está escrito em Salmo 9:10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Os que confiam em ti conhecem o teu nome. Em ti, pois, confio os que conhecem. Como que eu conheço? Se eu buscar, como está escrito no final do texto, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Em última instância, eu posso dizer que a ansiedade, nessa manifestação morer, que é medo, fraqueza, ela é resultante de um coração que não anda na presença de Deus, de um coração que não tem relacionamento íntimo. É importante estar na igreja, é importante estar na célula, mas faz parte da vida cristã o teu secreto com o Senhor, e é esse secreto que tira do teu coração todo medo. O medo é um sinal de que está faltando essa intimidade com o Pai, porque em 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo. E ele continua dizendo: o perfeito amor lança fora todo medo. O medo produz tormento, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quem é o amor, irmãos? Quem é o amor? Quem é o amor? Se eu não ando na presença dele, eu vou andar na presença do medo. A única força, a única pessoa, o único poder capaz de tirar do teu coração o medo é a presença do Senhor na tua vida. Se o Senhor não governar o teu coração, não tenha dúvida, a ansiedade e o medo farão. E a convicção que eu tenho para dizer isso está em Jeremias 29:13, quando ele 13 e 14, Jeremias 29, 13 e 14, quando o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Essa palavra sorte significa: eu vou tirar o teu cativeiro. Se você não está na presença de Deus, então o medo governa o seu coração, o medo te faz cativo, o medo é o teu cativeiro. Mas quando eu busco a presença de Deus, quando eu de todo o coração, Ele se manifesta e Ele tira o cativeiro da minha vida. Deus quer tirar o cativeiro de algumas vidas que têm vivido debaixo de ansiedade há muitos anos, e eu creio que essa noite vai acontecer isso. Quem crê? Segunda palavra, sirrai. Sirrai significa queixa. E essa palavra aparece quando Ana, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 16, vai explicar para o sacerdote, porque ela está lá no templo, na tenda, e ela está orando. Anualmente o marido dela descia para Siló, por ocasião das festas, para adorar ao Senhor. E Ana ia junto com seu marido. Mas todo ano Ana não comia, Ana não se congratulava, Ana ficava moada de bico, Ana ficava mal-humorada, Ana não participava da festa, Ana não se envolvia com nada, porque havia uma amargura no coração de Ana, havia uma queixa, que é essa palavra, sirrai, havia uma lamúria, havia uma inquietação, que é traduzida para nós como ansiedade. E aqui eu trago esse segundo conceito de ansiedade de acordo com a palavra de Deus. E o interessante, quando eu descobri o significado da palavra que Ana disse para o sacerdote, é por causa da minha ansiedade que eu oro desse jeito, porque ela chorava lá diante do tabernáculo, e o sacerdote falou que ela estava bêbada, e ela vai explicar: não, é por causa dessa ansiedade. Havia uma queixa, havia uma murmuração no coração de Ana. E quando eu entendi esse significado da palavra, mudou o meu conceito a respeito dessa história de Ana. Sabe por quê, irmãos? A lamúria de Ana, a queixa de Ana não era por causa do filho. Não é porque ela queria o filho. A lamúria de Ana é porque a sua rival tinha muitos filhos e ela não tinha filhos. A prova de que Ana não estava muito preocupada com a questão de ter filhos é que o voto dela foi o seguinte: se o Senhor me der um filho, eu te dou meu filho. Me dá um filho, eu devolvo ele para o Senhor, ele vai servir no tabernáculo. Então a questão de Ana não era pelo anseio materno de segurar um bebê no seu colo, embora houvesse esse desejo, mas o que perturbava Ana, a queixa de Ana, a lamúria de Ana, era a provocação de Penina, a sua rival. Inclusive, num dos sentidos do texto, ansiedade, coloca lá, problema, aflição, esposa rival.
É um sinônimo de ansiedade. E Ana tinha esse problema. O problema era a sua rival. Nada apaziguava o coração de Ana. Ana era uma mulher próspera. Sabe como é que eu sei disso? Porque o seu marido disse para ela assim: eu sou melhor para você do que 10 filhos. E ele comprova o que eu vou te explicar dizendo isso, quando ele falava eu sou melhor do que 10 filhos, porque o marido dela dava porção dobrada para Ana. A Bíblia diz que o marido de Ana amava Ana muito mais do que a outra Penina. E por isso Deus deu filhos para Penina. Porque Penina era rejeitada. Mas Ana não conseguia apaziguar o seu coração com nada. Eu queria que você prestasse atenção no que eu vou explicar sobre isso. Quando o sonho se torna obsessão. Vou repetir. Quando um sonho se torna obsessão. Quando um sonho deixa de ser sonho e passa a ser obsessão, você não se alegra com mais nada do que Deus está fazendo, porque tudo o que você quer é o que você tem desejado. E quando o sonho vira obsessão, você se torna alguém ingrato, amargo, e você condiciona o teu bem-estar, a tua alegria e tua felicidade, e até o teu sucesso, ao fato de obter aquilo que você quer. E sabe como a Bíblia chama isso? A Bíblia chama isso de inveja. Porque você é movido por aquilo que os outros têm e você não tem. Você quer o que o outro tem e você não tem. Embora você tenha muito mais do que o outro, aquilo que o outro tem te incomoda a tal ponto que te leva ao pecado da inveja. E para mim não tem nada mais poderoso na Bíblia do que falar sobre a inveja, do que Tiago capítulo 3, versículo 13. E antes de ler o texto, quando eu descobri em Deus, pela graça dele, que essa segunda palavra, sirrai, para a ansiedade, tem a ver com inveja, eu fiz essa pergunta conclusiva: que mais pode ser tão perturbador no coração de uma pessoa do que a própria inveja? Sabendo que a ansiedade é uma perturbação, uma inquietação. E olha o que diz Tiago 3, 13 em diante, até o versículo 17. E eu vou explicar cada uma dessas frases que o apóstolo Tiago diz. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder das suas obras. Se pelo contrário tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, pacífica, indulgente, ou seja, suave, gentil, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Está preparado? Posso falar? Foi fraco, né, irmão? Mas tudo bem, eu vou falar assim mesmo, porque eu sei que é que Deus quer. Primeira observação. O apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, contrapõe sabedoria e inteligência com inveja. Gente, fala comigo aqui, conversa comigo. Qual é o oposto de sabedoria e inteligência? Pode falar. Burrice. O que mais? Insensatez, falta de conhecimento, loucura, estupidez. Não é isso? Precipitação. O oposto de sabedoria e inteligência é tudo isso. Mas o apóstolo escreve o seguinte: que o oposto de sabedoria e inteligência, no versículo 14, se pelo contrário, ou seja, no lugar da sabedoria e inteligência, você tem um coração cheio de inveja e amargura e sentimento faccioso. Lá no versículo 17, ele contrapõe de novo, dizendo: a sabedoria, porém, lá do alto. Ou seja, um coração tomado pela inveja é sinônimo de estupidez e de ignorância e de burrice aos olhos do Senhor. Essa é a primeira compreensão. É falta de inteligência e sabedoria abrigar inveja no coração. Segunda observação sobre esse tipo de ansiedade que se manifesta como inveja
é que quem tem, nega. Quem tem a inveja, não assume que tem inveja. Eu até dou um ponto das melhores das boas intenções, dizendo que a pessoa que tem inveja não enxerga a sua inveja. Alguns não enxergam e outros nunca vão admitir. E isso está escrito aqui no versículo 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Sabe o que o apóstolo está dizendo aqui? Tem inveja no seu coração e não adianta mentir contra a verdade. Tem inveja no coração. Ele é duro. Eu fico pensando se o apóstolo Tiago fosse pastor nos dias de hoje. A igreja deveria ter meia dúzia de pessoas. Muito duro. Ele fala, você tem inveja e não adianta disfarçar. E a outra observação é que ele diz assim, e não se glorie disso. Sabe como é que eu entendo isso? Como é que uma pessoa pode se gloriar tendo inveja e não assumindo? Argumentando, tentando se defender, tentando se justificar, depreciando o outro, acusando o outro, fazendo a caveira do outro. E quando você fala mal do outro, você está se colocando aos olhos de Deus numa posição como se você fosse melhor do que o outro. E isso é provocado pela inveja. Então por isso que o apóstolo diz, não se glorie, não se defenda, não se justifique, não argumente, porque se há inveja, o que você precisa fazer é reconhecer, confessar e deixar. Outra observação é que esse sentimento, que é a inveja amargurada, que é essa expressão de ansiedade, é o conjunto de tudo que não presta dentro de um coração de uma pessoa. Isso me faz entender, como aqui está escrito, versículo 16, aonde há inveja, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Gente, você está comigo aqui? Deixa o Espírito de Deus falar com você. Será que essa tendência que você tem para se meter em confusão, para viver amargurado, para viver cheio de inquietação na sua alma, será que isso não tem a ver com essa inveja? Será que isso não tem a ver com essa ansiedade que te leva a uma inveja amargurada? Que dificilmente você vai querer assumir, aceitar, vai negar, mas na verdade a palavra de Deus tem poder para nos limpar quando nós recebemos e aceitamos a palavra de Deus. Será que a raiz desse comportamento que você tem tido na sua vida, aonde quer que você vá, que além de produzir confusão, sempre você está cercado de coisas negativas, sempre coisa ruim te acontece com pessoas, com outros, aí tem um falatório, aí tem isso, aí tem aquilo. Será que isso não tem a ver com um abrigo de inveja dentro do seu coração? Porque ou eu e você estamos certos, ou a palavra de Deus está certa. E a palavra de Deus diz que onde tem inveja, aí tem todo tipo de coisa ruim e confusão. Não vou nem perguntar aqui quantos gostam de uma confusão. E ainda o texto diz o seguinte, no versículo 15, essa sabedoria, essa não é a sabedoria que desce do alto. Esse comportamento de abrigar inveja, de ficar falando do outro, de ficar disputando, de ficar concorrendo, isso é completamente, ele diz, terreno, animal e demoníaco. Sabe por que ele diz que é terreno? Porque tem a ver com o que o mundo faz. O mundo compete. As pessoas do mundo lutam umas com as outras. As pessoas do mundo concorrem umas com as outras. As pessoas do mundo têm esse comportamento de que para se dar bem, eu preciso passar por cima do outro. E isso é terreno. Aí ele diz que é animal. Sabe por que é animal? Porque a inveja, ela é desprovida de qualquer racionalidade, de qualquer lógica, de qualquer inteligência, de qualquer sabedoria. Um coração invejoso é alguém que está tendo um comportamento diante de Deus animal, porque não tem nenhuma sanidade emocional ou espiritual nesse comportamento. E terceiro, é demoníaco. Sabe por quê? Porque é um prato cheio para o diabo, quando ele encontra um coração cheio de inveja. Ele põe todo tipo de coisa ruim, inclusive levando pessoas a um coração de inveja a outros pecados. Muitas vezes a imoralidade, a mentira, a desobediência, porque a amargura, essa inquietação chamada ansiedade nesse modelo Sihai, ela provoca esse tipo de inveja.
E é assustador pensar que aonde tem um coração invejoso, o texto diz que ali tem divisão. Porque a pessoa que abriga esse sentimento, ela sempre, em vez de promover união, ela promove divisão. Ela ou ele sempre tem algo a falar de um, ela sempre tem uma queixa de outra pessoa, uma reclamação, porque o outro faz isso, e está sempre promovendo divisão. Que essa palavra sendo exposta nessa noite, promova todo tipo de libertação desse tipo de sentimento. Quem recebe? Terceira palavra para a ansiedade, chama anaká, e ela significa gemido. Em Salmo 38, versículo 9, Davi diz assim: na tua presença, Senhor, estão todos os meus desejos, e a minha ansiedade não te é oculta. Quando você vai ler Salmo 38, você vai ver que é um salmo de confissão, é um salmo de arrependimento. Davi se humilha diante de Deus e começa a confessar. E a palavra anacar, que é traduzida para nós como ansiedade, significa gemido, ou seja, sofrimento. Esse sofrimento e essa angústia está relacionada ao pecado de Davi. Davi admite para Deus no versículo 9, não tem como esconder essa ansiedade do Senhor. Ou seja, esse sofrimento que eu estou tendo, esse gemido que eu estou vivendo, é decorrente de um orgulho, de uma insensatez. E por que eu digo que é insensatez? Porque o próprio Davi reconhece isso no versículo 5. Coloca por gentileza Salmo 38, versículo 5. Olha o que Davi diz nesse contexto de confissão: as minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Eu fiz o que eu quis fazer, eu fui insano, eu fui insensato, eu não prestei atenção em nada, eu não dei ouvidos a conselhos, eu não dei ouvidos aos meus pais, eu não dei ouvidos ao profeta que falou na minha vida, eu não dei ouvidos e nem atentei para a palavra de Deus. Por isso que ele fala: eu fui um louco, eu fui um insensato, eu fui um insano. E se você parar para pensar, quantos de nós, quantas vezes fomos loucos, insanos, insensatos, fazendo coisas que a gente sabia que não ia dar bom, como diz nos dias de hoje? Quantos de nós reconhecemos que tivemos atitudes ao longo da nossa jornada que não tem nada a ver com sabedoria, não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com dependência de Deus? Foi simplesmente uma atitude independente, uma atitude sem considerar, sem levar em conta, sem atender a nada. Sequer a minha própria consciência eu dei ouvidos. Davi reconhece isso na sua confissão em Salmo 38. E agora ele fala que ele está em sofrimento no versículo 9. Esse sofrimento, essa angústia, esse gemido não te é ocultado. Essa ansiedade que aparece como sofrimento, ela é decorrente do pecado não confessado. Quando não há reconhecimento, quando não há rendição, quando não há humilhar-se, inclinar-se, atender, confessar: eu reconheço, eu fiz errado, eu fui orgulhoso, eu fui arrogante, eu quis fazer o que o meu coração quis fazer, não quis dar ouvidos, não prestei atenção, porque o meu sonho virou obsessão. E eu fui um louco. E toda insensatez gera sofrimento. Toda arrogância vai me abater. Toda altivez, é o que a Bíblia diz em Provérbios, vai me levar ao sofrimento. Em Salmo 107, versículos 38 e 39 diz assim: olha como é forte a ação dessa ansiedade gerada pela consequência do orgulho, do pecado, da insensatez. Salmo 107, versículo 38 e 39 diz: ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Mas no versículo 39 diz: mas tornaram a reduzir-se, e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento.
esse coração em sofrimento por causa da falta de rendição ao Senhor, de se humilhar, de confessar, de deixar, nos leva a perdas. Talvez hoje o Senhor esteja te dando, dentre outras, uma resposta do porquê que a tua vida tem sido marcada por tantas perdas, por tantas derrotas. Sim, Deus usa perdas na nossa vida, como o deserto, que é um tempo de privação, e muitas vezes Deus usa as perdas, como está escrito em João capítulo 15, aquele que está em mim e dá fruto eu limpo, mas a perda é uma estação. Essa perda que é tratamento de Deus é um período que tem começo, meio e fim. Agora, uma vida marcada por frustrações, decepções e perdas pode ser um sintoma de que o orgulho e a altivez e a insensatez não foram confessadas e deixadas como deveriam. E a última palavra, dagar. Ô louco, se eu continuar aqui, quem vai sobreviver de nós todos? A palavra dagar significa preocupação. Em Provérbios 12, 25, o alerta é muito sério, porque ele diz que essa ansiedade, ela abate o homem. Olha o que diz o texto: a ansiedade, e essa palavra ansiedade é preocupação, a ansiedade no coração do homem, ou a preocupação no coração do homem, o abate, mas a boa palavra o alegra. Essa ansiedade se manifesta como tensão, uma inquietação que destrói a pessoa. Qualquer preocupação é ineficaz para produzir o resultado que eu preciso. Nenhuma preocupação vai acrescentar nada na minha vida, pelo contrário, vai me abater. E deixa eu expor de uma maneira mais clara e ampla aqui para você. A primeira resposta de um coração movido não pelo Espírito de Deus, mas movido pelas emoções, pelos sentimentos, pela influência do mundo, a primeira reação diante de um problema é carregar a preocupação, é carregar a tensão, é carregar essa manifestação de ansiedade chamada dagar, no hebraico, que gera em você uma instabilidade. E o problema dessa instabilidade é que ela rouba o fruto do teu trabalho. Olha que coisa forte. Eu não sabia disso. Mas andar preocupado é andar roubando de si mesmo o esforço que você fez para trabalhar. E a base para afirmar isso está em Salmo 127, 2, quando Davi diz assim: é inútil trabalhar tanto desde a madrugada até a tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Há muitos irmãos que usam de maneira sem vergonha esse texto, dizendo: o negócio é dormir. Então eu acordo 10 horas da manhã, depois do almoço eu tiro um cochilo e vou dormir 9 horas da noite, porque Deus dá enquanto eu durmo. Então quanto mais eu dormir, mais vai dar. Deixa de ser sem vergonha, que não tem nada a ver com isso. Você não quer trabalhar. O que o texto está dizendo é que a inutilidade não está no trabalhar, mas em se preocupar depois de ter trabalhado. Não adianta eu trabalhar e continuar preocupado, porque assim eu anulo os efeitos do meu trabalho. O que Deus está dizendo é: trabalhe, mas descanse. Trabalhe e confie. Trabalhe, dê o seu melhor, se esforce. E quando for dormir, durma, porque quando o justo deita, ele logo pega no sono. Está escrito em Salmos. Quantos aqui tem problema para dormir? Levanta a mão bem alto. Vai ser curado hoje em nome de Jesus. Fica com a mão erguida se você tem luta para dormir. Você que está do lado de alguém que está com a mão erguida, estenda a mão para essa pessoa e vamos profetizar já. A palavra está sendo pregada e o poder dela vai agir em nome de Jesus. Agora ore, me ajude orando. Fala: Deus, em nome de Jesus, tira a ansiedade, tira esse dagar do coração dele, que ele saiba descansar. Dá força, vontade, tira a preguiça de trabalhar e dá descanso nesse coração, em nome de Jesus.
Segunda pergunta, quem não gosta de trabalhar? Brincadeira, não precisa levantar. Aí não dá, né? Em Mateus capítulo 6, versículo 27, na versão nova transformadora, na nova versão transformadora, Jesus diz assim: qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar pelo menos 1 hora na tua vida? Diga assim comigo: nenhuma preocupação procede de Deus. E toda preocupação luta contra os meus rendimentos. Qual é a minha conclusão? Se a tua ansiedade vem do medo, você precisa urgentemente restaurar tua vida de secreto com o Pai. Se a tua ansiedade vem da inveja, sirrai, procure seus pastores e confesse: pastor, eu tenho inveja. Eu nunca vi uma confissão dessa. O senhor já viu? O senhor já viu? Não. Ver gente invejosa eu já vi. Mas você já viu uma confissão da pessoa chegar assim: tinha que ser com você, que é só porque você é linda desse jeito. Vocês já viram alguém chegar para você assim, eu sou invejoso? Você já viu? É difícil. Porque mente contra a verdade. E se a tua ansiedade é motivada e você não tinha enxergado antes e está enxergando hoje, o segredo é a confissão. Se a tua ansiedade vem da insensatez, do orgulho e da arrogância, não tem outro segredo senão se humilhar diante do Senhor e se render. Assumir: eu fiz planos e executei sem depender do Senhor. Se a tua ansiedade é decorrente de preocupação, hoje é a hora, hoje é o dia e essa é a hora de você também confessar ao Senhor, assumir, reconhecer e decidir: eu não quero mais essa ansiedade. Sabe o que eu acho interessante a respeito da palavra e porque eu amo fazer o que eu faço? Porque Jesus disse assim: vós sois limpos pela palavra que vos tenho pregado. Quando a palavra é pregada e você recebe a palavra e aplica para você e não para o outro, porque tem gente que faz assim: olha, como fulano tinha que ouvir essa palavra, que pena que ele não veio hoje. E teve gente que pensou assim agora. E Deus já está revelando. Receber a palavra a ponto de ela fazer, a ponto de permitir que ela limpe o nosso coração, é quando eu escuto, aplico para mim, reconheço e confesso. Eu quero orar com você. Feche seus olhos por um instante, que eu quero fazer essa primeira oração para quem está nos visitando hoje. Se você está nos visitando hoje e nunca antes fez uma oração confessando Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e quer fazer agora, levanta a sua mão e diga assim: pastor, eu nunca fiz essa oração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu te confesso, a partir de hoje o Senhor é o Senhor da minha vida. Se você nunca fez essa oração, você precisa fazer. E se quer fazer agora, levante a sua mão e diga: pastor, eu quero. Eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo, eu quero entregar a minha vida. Eu estou falando especificamente agora com quem está visitando a gente. Você que está visitando essa igreja e nunca antes veio, se você nunca fez, Deus está te dando a chance de fazer essa oração. Eu não vou ficar insistindo, Deus está te dando a oportunidade. Eu declaro em nome de Jesus que toda corrente, toda incredulidade, toda deficiência, toda resistência caia por terra agora. E que as pessoas que precisam fazer essa oração sejam livres para fazê-la. É a última vez que eu pergunto. Há alguém aqui que quer fazer essa oração? Talvez você não entenda e eu vou te explicar. A Bíblia diz que se eu me envergonhar de confessar Jesus diante dos homens, Ele também não confessará o meu nome diante dos anjos do meu Pai. Às vezes a gente não toma decisão porque está com vergonha, mas Jesus não teve a vergonha de se entregar por mim e por você. Há alguém aqui que quer fazer essa oração? Faz um sinal com a sua mão dizendo: eu quero confessar Jesus. Sendo assim, eu entendo que todos já fizeram, espero que todos tenham feito, e você não tenha desperdiçado essa oportunidade. Segunda oração que eu quero fazer. Eu quero te dar a oportunidade para você resolver no altar de Deus essa questão da ansiedade de uma vez por todas. Seja qual a raiz,
Se foi medo, fraqueza, se foi orgulho, se foi inveja, se foi insensatez, se foi por causa de preocupações, e hoje você quer ser livre disso, eu convido você a sair do seu lugar imediatamente, correr para o altar de Deus e deixar aqui no altar toda a ansiedade. Seja rápido e venha orando, e venha entregando, venha decidido, venha clamando, venha confessando, venha pedindo perdão, venha se arrependendo, venha se humilhando. Eu libero de novo essa palavra. Você não sai daqui nessa noite com essa ansiedade. Hoje é dia de cura, hoje é dia de quebra desse grilhão. Espírito Santo diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar, enquanto eu oro, enquanto eu choro. Encontra nas lágrimas o meu olhar, aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto eu oro, enquanto eu choro. Vamos todos ficar em pé. Enquanto parte da igreja no altar de Deus traz toda a preocupação. Relembra o texto que lemos de 1 Pedro domingo passado, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Alguns de vocês que estão aqui vão precisar fazer confissões. Outros vão ter que deixar no altar. Eu não saio nessa noite daqui carregando esse peso. Enquanto a igreja canta, eu quero te dar esse tempo para você falar com Deus. Abra seu coração e tire esse momento no altar. É lógico que estar aqui no altar é um ato simbólico de você se mover respondendo a palavra, saindo do lugar, se movimentando e dizendo: Deus, essa é a minha escolha, essa é a minha decisão. Consolador, amigo em todo tempo, tenho esperança, porque estás comigo, meu Redentor. Refúgio e fortaleza em minhas fraquezas. Me lembro que o Senhor é forte, é forte. Sei que tu és forte quando eu sou fraco. É forte, é forte, é forte. O Espírito Santo diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Nessa noite Deus está curando vidas. Eu creio que nessa noite essa rendição está causando quebra de cadeias, quebra de grilhões. Essa ansiedade não pode permanecer, porque está escrito que o Senhor dá graça àquele que se humilha. E nós aqui no teu altar nos humilhamos, Senhor, diante de ti, reconhecendo com
Quantas vezes demos lugar ao medo porque não buscamos como deveríamos a tua presença? Quantas vezes abrigamos a inveja? Quantas vezes fomos insensatos, loucos, orgulhosos? Mas nessa noite nós nos rendemos a ti. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim. mais uma vez eu me humilharei, teu nome gritarei. Eu preciso, Deus, criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, a figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, teu olhar, Senhor, olha pra mim. Tu sabes tudo que há em mim, o teu olhar é suficiente pra mim, Senhor. Olha pra mim, eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Deus, tu podes me curar, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso, Senhor, e eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso do teu olhar. Nós vamos orar uns pelos outros. Todos nós precisamos ser livres de algum nível de ansiedade em nossas vidas. Estenda a sua mão, você que está aqui no altar, você que está aí no seu lugar. Ore com alguém agora. Nós queremos selar a ação dessa palavra por meio da oração agora uns pelos outros. Ore com alguém, abençoe a vida de alguém. Diga: Deus, eu abençoo meu irmão para ser livre de toda ansiedade, toda preocupação. Em nome de Jesus. É verdade. Concluir esse momento cantando essa última canção junto com vocês. Eis-me aqui outra vez diante de ti. abro meu coração, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor. Palavras de amor, esperança sem fim. Ao
calor desse lugar. Teu Espírito nos aquece nessa hora, teu fogo nos envolve no calor desse lugar. Quero ouvir vocês. E eu venho dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. No calor desse, no calor desse, lugar, eu venho me derramar. Oh, eu te amo, Deus. Dizer que és formoso. Nós te celebramos porque cremos que nessa noite pessoas foram libertas do poder da ansiedade nos seus corações, em nome de Jesus. E antes de te abençoar, você pode voltar para o seu lugar, livres. Eu queria só dar uma palavra rápida com todos aqueles que vão fazer um encontro com Deus. Todos aqueles que vão fazer, aqueles que estão em dúvida, né? Estão precisando decidir. Eu queria chamar você. Quantos aqui que vão fazer o encontro, que vieram hoje aqui no culto? Quantos aqui que vão fazer o encontro? Ótimo. Então eu espero vocês, tanto homens como mulheres. Nós temos aqui um negócio muito legal. Olha só que chique. Dá para ver daí? Puxa, se pudesse pôr aqui para aparecer ali, né? A câmera está voltada para mim ou para lá? Então vamos fazer assim. Solta. Em 3, 2, 1. Em 3, 2, 1. Eu não estou ansioso. Aqui. É pegadinha, né? Isso aqui é argola, é couro e é uma madeira. Tem duas cores, uma mais clara e essa. É um valor simbólico de R$10. E a empresa que fez isso é de Irmãos da Moriá, Rio Preto. E nós estamos vendendo, é lógico que os recursos vão ajudar tanto a empresa que está nascendo, como a própria igreja. E muitos andaram perguntando sobre o adesivo de carro. Estava enterrado, foi desenterrado. E aí, ressuscitou. Quem precisar, eu tenho 2 motivos para justificar por quê. Número 1, você propaga a visão que nós vivemos. Quantos têm sido abençoados nessa casa? E é justo que outros sejam tocados e tenham a oportunidade. Então, esse é um
motivo. O outro motivo, tanto um como o outro, tudo que nós fazemos, a gente procura fazer da melhor forma possível, mas são situações que ajudam, principalmente agora, no encontro com Deus. Por quê? A gente consegue abençoar pessoas que querem e não podem. Então esses recursos entram para abençoar a Moriá. O terceiro motivo é para dar testemunho no trânsito. E o terceiro motivo é para você que gosta de brigar no trânsito. Não vou nem falar nomes aqui, para não perder a bênção da palavra, né? Você que anda meio nervoso, você coloca, ou nervosa, porque eu sei de casos que o homem tem que acalmar a mulher. Calma, amor, calma, calma. E aí com o símbolo da Moriá, será que funciona? Pela fé funciona. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que ele tenha misericórdia de ti e faça brilhar a luz dele sobre a tua vida. E te dê a paz. Em nome de Jesus.